Fala galera, sempre bem? Sempre bem, é isso aí, né? Bom, para quem está a fazer o concurso da Polícia Militar aqui de São Paulo, vai chegar na parte do exame psicológico, esse vídeo é para você, porque vai fazer você refletir. Para quem já fez o concurso e já é policial militar, tem problema. Tem muitos policiais militares que acompanham nosso canal, policiais civis também, que é um processo de reflexão. E para quem não é policial, para quem não quer fazer concurso, também é um processo de autoconhecimento e reflexão. O que está faltando hoje em dia, diga-se de passagem, né? Então, indique o canal, se inscreva, dá um like pra gente, é muito importante porque o trabalho não pode parar, beleza? Vou fazer uma reflexão rápida, clara, concisa e precisa em cima do FAP. O FAP ia virar um livro, agora está no gerúndio, está virando um livro, né? Estamos escrevendo o livro do FAP, né? E é importantíssimo porque a ideia do FAP é família, altruísmo e positividade. Para quem não conhece ainda, família, a gente puxa de Bert Helling, que escreveu esse livro, um desses livros aqui, né, sobre o amor. Viktor Frankl, que eu fiquei devendo para mostrar para vocês, que é Em Busca de Sentido, muito bom também. Viktor Frankl, psiquiatra que viveu em campo de concentração, em Auschwitz. Isidore Auguste Comte, que foi considerado um dos pais da sociologia, fala sobre o altruísmo. Isso é o FAP, família, altruísmo e a condição de positividade, sentido de vida, né? Bom, a pergunta que se faz no exame psicológico, que a vida faz para você também, você tem medo da morte? A vida te faz essa pergunta porque às vezes nós fugimos dessa pergunta. Nós mesmos temos medo de pensar na morte. Nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. Esse é o engano do ser humano. Deixa eu tirar essa cadeira aqui. Nós vivemos como se nunca fosse morrer. Ou seja, nós não pensamos na morte como uma condição real. Quando nós vamos em um velório, eu já fiz esse exercício, quando nós vamos em uma morte, velar alguém conhecido nosso ou até mesmo querido, nós olhamos para a pessoa no túmulo ou no caixão como se nós nunca pudéssemos estar naquele lugar. Ou seja, nós mesmos nos enganamos. O cérebro humano não foi feito para aceitar que um dia ele vai se esvair da vida, ou seja, ele não vai mais existir, ele vai morrer. Nós não aceitamos. Nós inventamos inúmeros mecanismos de defesa para fugir da realidade da morte. Nós inventamos o consumo, que hoje é uma grande válvula de escape, diga-se de passagem. Nós consumimos tudo e a nós mesmos, a nossa própria imagem, para achar que nós não vamos morrer, né? E por conta disso, nós vivemos fugindo dessa grande realidade. E o psicólogo vai te perguntar, você tem medo da morte? E o que você responderia? Claro que o intuito aqui não é dar respostas prontas, isso até é ruim, mas é fazer um processo de amadurecimento e reflexão sobre a vida. Entender que a morte é um processo natural da vida é ótimo, isso é básico, porque minha avó mesmo dizia que existem duas certezas na vida. Uma é que você vai morrer e a outra é que você vai pagar imposto, ainda mais no Brasil, né? Então, a morte é um processo natural? Claro, vai chegar para todo mundo, isso é um fato. Só que nós, quando pensamos agora na morte, o que vem à minha mente pensar na morte? Tristeza, melancolia, ou, indo mais a fundo, né, cortisol, que é o hormônio do estresse, né, ou simplesmente amadurecimento. Entender que, apesar de ser um processo natural que vai chegar para qualquer um e a todos, independente da idade e circunstâncias, porque a morte não respeita a idade, ela não respeita circunstâncias, classe social, não respeita nada disso, ela chega para todo mundo. E para entender que isso vai chegar para você, eu faço uma pergunta retórica para você. Qual é o sentido da sua vida? Nós vivemos hoje como se fosse zumbis. Zumbis, The Walking Dead, né? Um seriado que teve de zumbi, que anda por aí, não pensa em nada. E quando eu falo de sentido, as religiões vêm para tentar nos dar sentido, né? Seja lá qual for. Como nós estamos no Ocidente, eu vou usar exemplo claro de uma religião que predominantemente é a maior do Ocidente hoje, que 1/3 da população mundial se diz cristã. Então vamos ao exemplo do cristianismo. Paulo, o apóstolo Paulo, quando escreve uma epístola a Filipos, ele coloca lá uma frase bem interessante, está em Filipenses 1:21, que ele diz: para mim, morrer é Cristo, viver é lucro. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Ou seja, o morrer para ele é lucro. Mas quando nós interpretamos essa frase, respeitando a exegese hermenêutica, né? Quando nós interpretamos essa frase, nós entendemos por que ele fala isso. Porque Paulo encontrou o sentido da vida. Para ele, o sentido da vida era Deus, era a religião, era o cristianismo, era Cristo.
Para ele viver era aquilo. Então se ele morresse, não tem problema, porque eu morri em prol do meu sentido. Eu morri em prol de algo maior do que eu mesmo. Algo que preenche o meu vazio existencial, que preenche a minha lacuna de vida, que me dá um propósito de respirar e acordar toda manhã. Ele encontrou isso em Cristo. Esse foi um exemplo. E o FAP, o positivo do FAP é justamente isso, é encontrar um sentido. O interessante é que quando nós colocamos o sentido em coisas epidérmicas, muito falhas, muito líquidas, como diz o Bauman, sociólogo, né? A gente se esvai muito fácil e fica deprimido muito fácil, aí fica acometido por síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão, suicídio, porque nós não temos sentido para viver. E a morte parece ser uma aliada, não um combustível para a nossa vida. Porque quando você encontra um sentido, o positivo é sentido, né? Não é você ser otimista, mas é você encontrar um sentido. Por isso que eu falo de positividade, é sentido na micro e nas macros coisas. Quando você encontra um sentido que faz você acordar todos os dias de manhã, seja que é relacionado ao outro, que não vai no seu próprio umbigo, que você pensa no próximo, que é um sentido que é amplo, não é simplesmente ter um carro, não é simplesmente ter um emprego, não é simplesmente ter uma conta bancária, não é simplesmente ficar postando foto em Facebook ou Instagram, é algo mais profundo. Quando você encontra um sentido que tem a ver com o outro, você encontra razões para acordar e viver. Então a morte, ela passa a ser para você uma lembrança, um combustível para você pensar no outro e viver melhor aproveitando o outro. Por isso que Paulo viveu feliz. Por que ele viveu feliz? Porque ele encontrou combustível, independente da crença de cada um, ele vivia em prol do outro, porque essa era a mensagem do cristianismo, do evangelho, eu tinha que viver em prol do outro, então por isso que morrer para mim era lucro, porque eu estou vivendo aqui em Cristo, ou seja, eu faço bem para o próximo, eu vivo para o próximo. E aí quando nós encontramos um sentido de vida que vai além da materialidade, ou seja, de consumo, vai além do meu próprio umbigo, quando eu encontro um sentido de vida que vai para o outro, que aí vem o altruísmo do FAP que eu criei, né? Que o FAP eu uso como livro, vai virar um livro, e uso como abordagem para tratamento de transtornos psicológicos, até policiais que eu trato, e até mesmo na preparação de desenvolvimento de perfil para a Polícia Militar aqui de São Paulo. O altruísmo, ele é pensar no próximo, ou seja, quando eu encontro um sentido que automaticamente vai além de mim e da materialização do consumo, mas vai pensando no próximo, no outro, eu já me encontro mais na vida. Eu já tenho uma razão mais para encarar a morte de frente e falar, venha filha, porque eu não tenho medo de morrer. O meu medo é o que eu deixo de fazer para o próximo. É o que eu deixo de olhar para o próximo. No mundo da pós-modernidade, ou da modernidade líquida, como diz o Bauman, ou da hipermodernidade, como diz outros pensadores, no mundo atual contemporâneo nosso, o problema é a individualização, o egocentrismo, e as pessoas vivem por si mesmas. As pessoas vivem olhando para o próprio umbigo, não olha para o próximo, não vive pensando no outro. E quando eu passo por sentido, então, que vai além da materialidade e pensa no próximo, e eu consigo perceber a importância da minha família, lembrando que família não é simplesmente aquela tradicionalidade que nós aprendemos. Família pode ser um amigo, família pode ser quem te criou. A gente tem um exemplo tosco que eu dou, mas mano, o cara foi criado pelos lobos, lembra o filme? O cara foi criado pelos lobos, a família pro cara eram os lobos, velho. Então, família é quem você tem o mais íntimo respeito e sentimento de amor, de ligação eterna. Então, quando você tem um sentido de vida que pensa no próximo, que é relacionado ao próximo, quando você tem um sentido de vida que também passa pela sua família e você entende a importância da sua família, independente de qualquer coisa, aí você começa a encarar o bafo da morte de frente, de peito aberto, sem medo, porque você começa a entender que o sentido da vida não é simplesmente comprar e ter ou consumir. Que o sentido da vida é você ser quem é você. O sentido da vida é você ser quem é você como ser humano na sua mais íntima e pura integralidade de sujeito, de pai, de mãe, de filho, de marido, de esposa, de amigo, seja o que for, como ser humano. O que você doa para o próximo como pessoa. A partir do momento que você começa a entender isso na sua vida,
a morte ela passa a ser apenas uma lembrança de que você tem que viver o hoje. Você tem que ser quem é você hoje, para poder ajudar o próximo hoje. Ou seja, a sua razão de existência vai fazer sentido para você quando você enxergar o próximo, quando você olhar para o próximo, quando você parar de olhar para você mesmo, quando você entender que o outro precisa de você. Essa é a importância de entender isso, porque aí a morte passa a ser só um combustível, só uma lembrança. E para terminar a reflexão, um exemplo claro, eu já contei isso em algum dos meus vídeos, não sei qual foi. A mulher tinha uma filha de 19 anos de idade, a menina ia recém-noiva, ia casar, acabou de passar na universidade e descobriu que estava com câncer terminal. E a mãe fica desesperada, pega essa criança, essa menina, essa jovem, vai até um médico e o médico diz a mesma coisa, desengana, vai em vários médicos e todos dizem que ela tem poucos dias de vida. Ela está com a doença incurável. E a mãe não aceita, e ela fica sabendo que uma cidade próxima tem alguém que tem fama de ser curandeiro, pega essa criança, corre desesperadamente, essa jovem, desculpa, e vai até esse curandeiro, o curandeiro vê o semblante de desespero na cara da mãe, e fala assim para a mãe: mãe, eu entendi, eu vou fazer o possível para ajudar sua filha, só que eu peço que a senhora faça um favor para mim. A mãe desesperada, claro, eu faço o que for para ajudar minha filha. E ele pega, eu quero que você vá na casa de 3 pessoas diferentes, pegue um grão de mostarda em cada família. A mãe sai correndo pela porta para cumprir a missão, só que quando ela vai cruzar a porta, o cara que tinha a fama de ser curandeiro, que na verdade era um homem muito sábio, não era curandeiro coisa nenhuma, pega e fala assim para ela: olha senhora, só tem um porém, na casa dessas 3 famílias nunca alguém pode ter morrido algum dia. E ela sai desesperada para completar a missão, só que no andar da rua ela começa a fazer um processo de reflexão e ela entende que a missão que lhe foi dada é impossível, porque ela começa a perceber que é impossível encontrar famílias em qual nunca alguém pode ter morrido. Essa é uma lenda, um mito, uma historinha budista, que diz muito bem pra gente essa história de que o que eu começo a entender que a vida é natural, que a morte é natural. E a mãe, ela volta, inclusive, ela pega a filha, não depressiva, não melancólica, mas amadurecida. Ela entende que os poucos dias que ela tem com a filha, porque a filha dela vai morrer, ela tem que aproveitar e ser a melhor mãe que ela poderia ser naqueles poucos dias. Tal como, se a filha tivesse vivido muitos anos, ela nunca teria vivido. Ou seja, nós só temos o hoje, nós só temos o agora. E o agora é a sua vida. E o que você faz em prol do outro? Ou você só vive pensando em você? Ou você só vive pensando no seu egocentrismo, no seu umbigo? O mundo gira em torno de você? Isso, na verdade, é que o psicólogo quer saber. Se você é uma pessoa que pensa no próximo, se a morte tem sentido para você e o que a morte te lembra. Se a morte te lembra a sua família, seus amigos, ou só pensa em você. Você só tem medo da morte porque simplesmente você, narcisisticamente, vai deixar de existir, como diria Freud, né? Só porque eu tenho medo da morte só porque eu vou deixar de existir? Ou seja, egocêntrico. Ou você tem medo da morte porque como vai ficar aqueles que amam você? Família, altruísmo e positividade. O FAP que eu criei e está virando um livro, tá bom? Sucesso, motivação e conquista, obrigado, acompanhe o canal, se inscreva, dá um like e indique o canal, né? E venha conhecer a gente. Quem quiser tomar um café comigo, é uma honra. Um beijo no coração, até mais, Caveira, falou!